Glória a Deus. Deus te abençoe. Você que vai acompanhar aqui pelo YouTube, pelo aplicativo. Vai ser um tempo aqui poderoso que Deus tem para as nossas vidas. Um tempo maravilhoso, né, na palavra de Deus. Nós estamos já caminhando para o final do livro, hein, gente? Para o final do livro, já estamos conversando aí. Teve a sugestão do próximo livro, um próximo estudo, né, uma igreja com propósito. Tem também liderança com propósito. Eu achei bem interessante, liderança com propósito, do Rick Warren, e provavelmente deve ser este. Estou terminando aí de analisar. E este aqui nós estamos hoje no capítulo 11, né? Se você precisar, você pode adquirir esse livro, que é um livro que você deve ter na sua biblioteca. E o capítulo 11 é a casa feita sob medida para Deus. A casa feita sob medida para Deus. Esse é o nosso capítulo hoje. É o nosso capítulo hoje. A casa feita sob medida para Deus. Romanos capítulo 11, verso 29 diz assim: pois os dons de Deus e o seu chamado nunca podem ser revogados. Bem, nós falamos sobre o tribunal de Cristo, nós falamos sobre a prestação de contas que iremos realizar, né, para com o Senhor Jesus. Não nos fala aqui sobre salvação, mas nos fala sobre galardão, nos fala sobre recompensa, sobre coroas. A Bíblia fala sobre isso. Então, entenda que a salvação vem pela graça. Não há nada que precisamos fazer. Mas a graça nos abre uma porta para que possamos cumprir a nossa missão nesta terra. E agora nós podemos, pela graça de Deus, pela unção de Deus, cumprir o nosso propósito. E seremos julgados aí. E aqui então na página 199, onde inicia o capítulo, ele diz: o julgamento do nosso papel na edificação do seu reino. Seremos julgados primeiramente no nosso papel na edificação do reino. O que você tem feito? Você tem cumprido o seu papel na igreja, na casa do Senhor, para que o reino de Deus seja estabelecido de uma forma, né, geral? E também seremos julgados a respeito da nossa vida pessoal. Ok? Então, dois pontos de vista desse julgamento. Depois ele diz assim: o que você pode fazer por mim? A nossa capacidade de edificar o reino está baseada inteiramente na nossa obediência ao Espírito Santo. É interessante que Deus, ele não chama os capacitados, né? É uma frase, né? Não é bem um versículo, mas tem a base bíblica que Deus, ele capacita. Mas ao mesmo tempo nós vemos lá que na parábola dos talentos, que ele entregou os talentos, a quantidade daquele financiamento, daquele recurso que ele entregou para aqueles trabalhadores, ele entregou segundo a sua capacidade. Então, ele olha a capacidade, né? Ele olha a capacidade. Mas eu entendo que a nossa capacidade, o que Deus olha, não está baseado num currículo que ele pede para você e diz assim: deixa eu ver aqui se você tem pós-graduação, se você... Sabe, tudo isso é muito bom, deve, se tiver condições, estude. Quanto mais você estudar, melhor. Mas o currículo que ele pede não é este. Aí eu vou para aquilo que eu já ministrei algumas vezes, eu acho lindo, quando Jesus faz essa entrevista de emprego, essa entrevista para o chamado de Pedro, para que ele pudesse pastorear, cuidar das ovelhas, cumprir o seu propósito. Qual que era
as perguntas que foram feitas para Pedro nessa entrevista para ver se ele estava capacitado para cuidar das ovelhas. Foram 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E a terceira pergunta, para fechar essa sequência: Pedro, tu me amas? Então, a capacidade que Deus espera de mim e de você para cumprir o ministério é se você o ama. Se você o ama, você o busca, você tem intimidade. Os talentos serão entregues para nós, responsabilidades, um investimento, né? Ontem eu preguei muito sobre isso, Deus investindo naquelas pessoas que amam a Deus, será proporcional à sua dedicação, à sua entrega a Deus. Por isso ele diz aqui nesse capítulo que nós somos cooperadores. Eu amo isso aqui, né? A minha oração não é: Deus, eu estou fazendo algo aqui, vem me ajuda a fazer. Não é Deus que coopera com você. É você que coopera com Deus, certo? É você que coopera com Deus. Então, o seu pedido não é: Deus, eu tenho aqui algo para fazer e eu peço que o Senhor me ajude a fazer isso. A nossa oração tem que ser o inverso: Deus, o que o Senhor deseja fazer na terra? E eu quero cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo. Meu Deus, aqui está, né, o segredo para o sucesso, o segredo para você ser abençoado. Você perguntar: Deus, o que o Senhor está fazendo? E eu quero cooperar, eu quero estar fazendo também, eu quero estar ajudando o Senhor. Então tem várias referências, você que está com o livro, você vai acompanhar aí, né, na página 200 tem esse texto dos cooperadores. Depois ele fala então sobre essa casa feita sob medida para Deus. Essa casa feita sob medida para Deus. Deus está construindo esta casa. Aqui algumas coisas importantes que você precisa entender. Primeiro, que nós somos pedras, tijolos e não a casa completa. Então aquela pessoa que diz assim: eu não preciso ir na igreja porque eu sou o templo do Espírito Santo, então eu posso cultuar a Deus. Está errada essa linha de pensamento, porque você não é a casa, nós somos a casa. Leia a Bíblia com cuidado, pelo amor de Deus, está no plural. Nós somos a casa de Deus. Por que nós? Porque eu sou um tijolo, você é um outro tijolo, você é um outro tijolo, que quando estamos juntos, formamos a casa de Deus. É lindo isso e é poderoso. Agora, essa construção está sendo feita, né? E é importante aqui o que ele fala, que todos nós estamos cooperando com Deus. Quando nós ganhamos uma vida para Jesus, quando nós discipulamos alguém para Jesus, é mais um tijolo que está sendo colocado nessa construção. Então é importante entendermos esse processo de construção. Primeira coisa, nesse processo tem as fases corretas, né? Não tem como ultrapassar, porque se você não tiver uma ordem correta dos trabalhadores, um vai atrapalhar o outro, um vai estragar o serviço do outro. O pintor, por exemplo, tem que ser um dos últimos lá, porque senão o pedreiro vai estragar o trabalho do pintor. Se o pintor quiser ir na frente do pedreiro, vai atrapalhar, vai bagunçar, vai perder tempo, perder dinheiro. Então tem o tempo certo das coisas acontecerem. E para que as coisas aconteçam, também tem o tempo certo
de finalizar cada etapa. O pintor tem que entrar tal dia para fazer a parte dele. Se o pedreiro atrasar, vai complicar tudo. Tá entendendo? Se o pedreiro atrasar, complica. Então é um processo. É um processo que precisa ser feito, tem que ser analisado. Então é o que ele diz aqui, né? Cada um cumprindo a sua parte. Né? Cada um cumprindo a sua parte. Ainda nessa questão, né, ele diz assim: com relação ao seu chamado, você não será julgado de acordo com o que você fez, mas você será julgado de acordo com o que você foi chamado para fazer. Aí entra uma outra aula, né? Quem esteve ontem ali no nosso culto, ontem eu preguei firmemente sobre isso, né? Sobre o chamado. Vale a pena você que não esteve na igreja de ontem, né, no nosso culto de ontem, assistir, né? Vivendo debaixo do favor de Deus. Tá lá no YouTube, pode assistir, né, no nosso canal esta mensagem, Vivendo debaixo do favor de Deus. Bem, agora que começa a ferver, agora que vai, eu dei uma acelerada aqui, é tanto conteúdo, né? Que agora aqui, porque, gente, ainda no final ele conta ilustrações aqui, né? A respeito desse grande tribunal de Cristo, que tem até um vídeo, viralizou um vídeo que foi feito em cima dessa ilustração que o autor aqui escreveu. Então vale a pena você assistir lá o vídeo, para você entender sobre o chamado de Deus, de você cumprir o seu chamado. Às vezes você está fazendo algo que você não foi chamado para fazer. Às vezes você está fazendo algo, e olha, gente, não estou falando de coisas espirituais, que tudo tem que ser espiritual, porque na ilustração ele diz que ele chega para um pastor e fala: e aí? E pastor, porque eu pastorei uma grande igreja e tal. Ele falou: mas eu não te chamei para ser pastor, te chamei para ser um contador. E como contador você ia ajudar tantas pessoas e tal. Ou seja, entender o chamado de Deus. Aí vem a grande pergunta: mas como que eu vou descobrir o meu chamado, a minha missão? Ele te dá 3 pontos aqui. E eu vou tentar aqui em 10 minutinhos falar desses 3 pontos, porque é lindo. Isso aqui eu vou ter que trabalhar esse tema aqui, ministrar ali, transformar numa pregação, porque isso aqui é lindo. Primeiro, como que você consegue cumprir o seu destino? A página 207, leia aí a página 207. Você está cumprindo o seu destino? Você pode pensar: mas não sei o que eu fui chamado para fazer. Por isso, então, precisamos entender algumas coisas. Primeiro delas, para você saber para que você foi chamado. Primeiro, você buscou a Deus com sinceridade. Gente, TSD. Resume nessa sigla, TSD. Quem entra em secreto na presença de Deus, esse bom Pai tem prazer em revelar. Ele quer se revelar e quer revelar o teu propósito, a tua missão, mas tem que ser buscado na intimidade com o Senhor. Mas como assim, pastor? Deus revela o nosso propósito? Ei, olha para José, ainda menino. Deus revelou o futuro dele. Olha para Moisés, 40 anos antes dele libertar o povo de Israel do Egito, Deus revela o que iria fazer. Olha para Davi, ainda menino, recebeu a unção e a revelação do seu futuro, que seria rei. Deus revela.
Ah, mas eu não sei. Porque você não buscou. Porque você não, sabe, não buscou com intensidade, se dedicando em buscar ao Senhor Deus. Confie no Senhor de todo o teu coração, não dependa do seu próprio entendimento, busque em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O que significa endireitar as suas veredas? Fará você caminhar no caminho certo, na estrada correta, aonde você vai cumprir o seu propósito. Simples assim. Agora, é bem verdade que Deus te mostra a imagem final. Deus mostrou para Davi o trono. Deus mostrou para Moisés que ia libertar o povo. Deus mostrou para José o sonho ali dos feixes, tal, se curvando, das estrelas, a lua. Mas Deus não dá todos os passos para realizar, não. Por quê? Porque simplesmente que Ele quer que todos os dias você tenha o seu TSD. Se Deus te der já o mapa completo de uma vez, você vai dizer, agora nem preciso mais de Deus, bora. Não, Ele vai revelando dia após dia, manhã após manhã. Há uma revelação diária dos propósitos de Deus. Ok? Então, primeiro ponto para você entender a sua missão, buscar intensamente a Deus, revelação, TSD. Segundo, eita, vai ficando melhor cada momento. Segundo, tá lá na página 209, você está plantado. Gente, Salmo 92, verso 13. Os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Só tem um jeito de você florescer. Florescer nos fala sobre a nossa caminhada aqui, cumprindo o propósito. Florescer nos fala no dia do julgamento, do tribunal, aonde florescerá todas as nossas ações. Mas para que você possa florescer, entra agora esse exemplo que é tremendo, que é o que nós estamos vivendo, é tempo de colheita a respeito de uma planta. Não tem como florescer se não estiver plantado. Sabe, hoje em dia, o diabo sempre tentou, e a força dele, a missão dele é fazer com que o propósito de Deus na sua vida seja frustrado. E o que o diabo tem falado hoje? Que você não precisa de igreja. Que você pode adorar a Deus onde você está, você pode cumprir o teu chamado. Esses dias atrás vi um rapaz, não, porque eu vivo, a minha vida é uma oferta viva ao Senhor, eu ajudo ali com uma cesta básica. Duvido que ajude com alguma coisa. Normalmente quem fala assim não ajuda em nada. Está cheio de desculpas para que não viva a vontade, o centro da vontade de Deus. Sem estar plantado, não florescerá. Certo? Sem estar plantado. Vamos seguir? Olha, gente. Se não, está lá na página 210, no meio da página, se não estivermos funcionando no corpo que nos foi designado, que é a igreja, essa igreja ficará aleijada, não conseguirá cumprir o seu propósito. Sabe, a maioria das igrejas às vezes não cumprem o seu propósito na cidade, não é por causa de uma ineficiência, uma falta de liderança, é porque pessoas não estão cumprindo a sua missão, não estão plantados, florescendo, frutificando na casa do Senhor. Então nós precisamos entender isso.
que há uma missão, e uma missão que você precisa cumprir junto à igreja. Aqui ele usa o exemplo de Atos, né, no capítulo 5, onde fala sobre o crescimento da igreja. E ele fala que esse crescimento se dava por duas razões. Primeiro, porque a igreja cumpria sua missão de estar pregando de casa em casa, né, para todas as cidades, sua missão evangelística fora da igreja, né, o nosso trabalho, a nossa missão na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, o seu trabalho, na academia, onde você estiver, mas também nos mostra, primeiro, essa missão de pregar o evangelho a outras pessoas. Segundo, eles tinham um papel a exercer na igreja local. Ungiram aqueles que iriam cuidar das viúvas. Ou seja, há uma missão. Todo cristão, entenda isso, todo cristão tem uma missão para pregar o evangelho fora da igreja e um papel para cuidar daqueles que se converteram dentro da igreja. Todo cristão. Aí, quando nós cumprimos, quando a igreja entende isso, há um crescimento exponencial. Sabe? O que é um crescimento exponencial? É o que Deus fez em Atos, na igreja primitiva, e é o que Deus quer fazer hoje. Ele cita aqui o exemplo e diz assim: imagine um pastor que ganhe 10.000 pessoas todo mês. Meu Deus, já pensou um pastor desse que ganha 10.000 pessoas todo mês? Você imagina quanto tempo ele gastaria para alcançar o mundo inteiro? Um pastor ganhando 10.000 pessoas todo mês, 10.000 pessoas. Ele precisaria de 60.000 anos. 60.000 anos. É impossível. Ganhando 10.000 pessoas. Imaginando que nesses 60.000 anos ninguém morreu e ninguém nasceu. A humanidade permaneceu a mesma. O mais frutífero que seja um ministério de uma pessoa não é um crescimento exponencial. Não é assim que o evangelho será conhecido por todo mundo. Agora, o que é um crescimento exponencial? Imagine uma pessoa, você, que ganhe 2 pessoas para Jesus, certo? Por mês. 2 pessoas por mês. Não é 10.000 igual aquele pastor, não. 2. Só que você vai pegar essas 2 pessoas e vai discipulá-las e fazê-las também agora entenderem que elas têm que cumprir o seu ministério. Cada uma dessas 2 também ganharem mais 2 pessoas para Jesus. Eu ganho 2. No outro mês, essas 2 vão ganhar mais 2. E eu ganho mais 2. E assim por diante. Quanto tempo gastaríamos para alcançar o mundo inteiro? 33 meses. Crescimento exponencial é isso. Isso é um crescimento exponencial. Imagine se cada cristão cumprisse a sua missão. Gente, não temos tempo a perder. Temos que cumprir a nossa missão, o nosso chamado. A igreja precisa manifestar na terra. Bem, como que conhecemos, ainda dentro dessa simbologia, né, esse tipo da planta, a semente, às vezes, você não consegue reconhecer do que é. Né? Você pegar aqui um punhado de sementes misturadas, você não vai saber a semente né, do que é cada uma daquelas plantas. Você precisa plantar a semente. E no momento que ela começa a crescer, produzir suas folhas, e principalmente nos frutos, que você vai descobrir o que é aquela semente, o que ela se torna. Então, a única maneira, está lá na página 214, a única maneira de poder descobrir
a sua espécie é se eu plantar. Sabe aonde você vai descobrir o seu propósito? Quando você estiver plantado. Quando você parar de ficar pulando de igreja em igreja, quando você parar de ficar matando culto toda hora por qualquer motivo e estiver plantado. Uma planta que fica mudando de lugar, as raízes enfraquecem e morrem. Você precisa estar plantado. Gente, o tempo está acabando, já acabou na verdade. Eu quero orar por vocês, mas a terceira forma de você descobrir o teu propósito. Primeiro, se desenrole das coisas deste mundo. Desapegue. O tema está lá no 217, o subtítulo é Você está enrolado. Paulo ele era muito claro quando ele dizia que ele não tinha nada que o prendesse nas coisas deste mundo, mas que ele estava livre, desimpedido para fazer a obra de Deus. Nós vemos aqui claramente neste capítulo, você precisa ter o livro, você tem que ler isso. Eu também vou ministrar isso aqui na igreja, porque isso aqui é violento. Você vê claramente que quando Jesus falava sobre o chamado, olha, alguém já na empolgação, eu quero te seguir, Jesus, eu vou contigo aonde você for. Jesus começava a dizer, peraí, eu não tenho aonde repousar a cabeça, tal, não tenho aonde morar, tô aí na estrada pregando. Aí começou a diminuir. Outros falam assim, deixa eu enterrar meus pais, deixa eu casar primeiro. Jesus, não, deixa que os mortos enterrem os mortos. E aquela pessoa desistia. Pessoas presas às coisas deste mundo. Pessoas que colocam as coisas deste mundo em primeiro lugar na sua vida. A chave, a resposta aqui está exatamente aí. Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos da minha casa. Todas as desculpas que foram dadas, deixe-me primeiro fazer isso, deixe-me primeiro enterrar o meu pai, deixe-me primeiro despedir, deixe-me primeiro casar, deixe-me... Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro lugar é o reino de Deus. Primeiro lugar é o reino de Deus. Nós precisamos entender isso. Buscar ao Senhor Deus e colocar em primeiro lugar o seu chamado para as nossas vidas. Não ficar presos nas coisas deste mundo. Amém? Que palavra, hein, gente? Que pena que é tão rapidinho, né? Isso aqui é algo que podemos compartilhar e, sabe, estudar profundamente, e eu quero fazer isso. Mas já valeu, né? Já nos deu uma luz aí forte, tremenda. Vamos orar? Eu quero orar por vocês. Eu já vi que tem aqui um pedido de oração. Deixa eu achar ele aqui, né? Vamos continuar orando pelo Josiel, Cleusa, né? Pede oração aqui pelo Clóvis, pela Juliana, Samara, o Vitor. Cura interior, libertação e salvação em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ori kandalama shere kandarama shere raya. Eu creio, ó Deus, no sobrenatural. Eu creio, ó Deus, que o Senhor está agindo aqui neste lugar. Eu creio, ó Deus, que aonde estiver, Senhor, este homem, esta mulher, Deus, que agora a Tua glória está se manifestando, a Tua bênção, Senhor, seja sobre esta vida. Vem, Senhor, fortalecendo, Senhor, vem agindo, ó Deus, vem trazendo a resposta e um milagre sobre cada vida. Senhor Deus, que cada um aqui tem uma necessidade, ó Deus, como ali a Roseli pede agora pela sua mãe, eu abençoo a mãe da Roseli.
Mas, Deus, em primeiro lugar, te pedimos, revela-nos o teu propósito. Deus, queremos ser cooperadores com aquilo que o Senhor está realizando nesta terra. Peço ao Espírito Santo, fale aos nossos corações. Orihanda lama shere kandiri mashalamai kendirimash. Orikandiri mashalavashiri handirimas. Deus, venha, venha, venha. Venha, Senhor, com a tua glória, o teu Espírito, ó Deus. Deus, a igreja precisa cumprir o seu propósito, Deus. Divinópolis precisa conhecer este evangelho de poder, a manifestação da sua glória, Deus, sobre esta terra. Aleluia. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Ora, Deus, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres apaixonados, como aí, Deus amado, lembramos aqui do retorno do Deixa Queimar na Praça, que amanhã estará acontecendo. Em nome de Jesus, prepare as pessoas, desperte a igreja para o evangelismo, para ganhar almas. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos. Que a glória de Deus seja manifestada. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado porque o Senhor está falando conosco, o Senhor está agindo. E queremos ter a nossa vida no centro da Tua vontade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.